São 10 horas 15 minutos no Rio, para você que está acompanhando o Bradesco Esportes FM, nossa área, primeira edição. E ontem tivemos a cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, um grande sucesso, e a gente vai falar sobre essa Paralimpíada com alguém que vive de perto Paralimpíadas, já competiu e hoje é fisioterapeuta do Comitê Paralímpico Brasileiro. Está na linha com a gente o Mauro Brasil para falar de Paralimpíada. O Brasil não atingiu o que queria em relação a posições, mas com certeza fez um belo trabalho e o mais importante foi que a competição funcionou perfeitamente. Mauro, primeiramente, parabéns aí por todo o trabalho do Comitê Paralímpico Brasileiro. Obrigado pelo papo com a gente na Bradesco Esportes FM. Bom dia. Bom dia, bom dia. É um prazer estar falando com a Bradesco Esportes FM. E vamos falar um pouquinho sobre o esporte paralímpico agora. O esporte paralímpico que ontem, pelo menos aqui para os Jogos Paralímpicos, fechou com chave de ouro o que foi a competição, tirando, infelizmente, nessa reta final, no sábado, o falecimento do iraniano, um acidente. Acho que foi uma competição completa, com todas as questões que envolvem o paradesporto acontecendo da melhor maneira possível, a inserção social, e o que todo atleta paralímpico pensa, fala, é que depois de um grande evento como esse, se abram portas, incentivos, patrocínios para que o paradesporto tenha destaque também em momentos sem ser nesse ciclo de 4 em 4 anos. Você acha que para esse objetivo os Jogos Paralímpicos vai conseguir ou conseguiu abrir portas? Eu acho que o maior legado mesmo dos Jogos aqui no Rio de Janeiro é esse mesmo da população conhecer o paradesporto, tirar essa ideia que a gente sempre bate na mesma tecla do que o deficiente que faz o esporte de alto rendimento, ele não é um coitadinho, ele é um atleta que tem suas limitações e hoje em dia ele está provando que o esporte de alto rendimento está muito próximo do convencional. Esse legado também que deixa aqui no país, e com certeza a gente vai conseguir futuramente mais patrocínios e uma visão diferente do nosso governo. E um outro detalhe, Mauro, você que vem da natação, conquistou várias medalhas, é um cara que viu, o Daniel Dias, o Clodoaldo, e a natação teve o Daniel como um grande nome, com a quantidade de medalhas, conquistas, recordes e tudo mais, e o Clodoaldo encerrando, um ciclo paralímpico muito vitorioso, o Tubarão das Piscinas. Queria que você falasse um pouquinho em especial desses dois, que são duas bandeiras, do esporte paralímpico, junto com outros, claro, mas essa Paralimpíada em especial, os dois tiveram um destaque ainda maior, Eu tive o prazer de começar os Jogos Paralímpicos em 2000 com o Clodoaldo, também era a primeira dele, e estava quase me encerrando a minha carreira com o Daniel. Então eu pude estar com os dois, são excelentes pessoas, excelentes atletas, honram o que fazem na piscina e honram o que fazem fora dela. E o Clodoaldo deixou um grande legado. Desde 2004 não teve aquele boom de medalhas. O Daniel mesmo menciona sempre ele, começou a nadar através dele. Hoje em dia o Daniel é a nossa referência no esporte paralímpico, principalmente na natação, e tem muito ainda a dar pra gente. Espero que com essa imagem que o Daniel passa, que o Clodoaldo passa, surjam outros novos atletas, que futuramente o Daniel esteja passando esse bastão para um novo atleta que vai trazer um novo legado pra gente. Mauro Brasil aqui, Juan Rodrigues batendo um papo contigo, é um prazer ter a sua participação na Bradesco Esportes FM. Eu queria te perguntar do esporte em si, da natação, o que faz essa modalidade ser a principal do Brasil em Paralimpíadas? Porque não é só Daniel Dias, não é só Clodoaldo, toda hora aparece um fator novo, uma medalha nova de alguém que o público em geral não conhecia tanto, e isso já vem desde antigamente, desde outras Paralimpíadas. Com os nomes surgindo no próprio Clodoaldo e o Daniel Dias. Mas o que faz esse esporte ser o principal? Talvez a questão do deficiente, da galera ter uma dificuldade, utilizar primeiro como uma espécie de fisioterapia, acaba sendo o queridinho deles e ajuda nisso? Sim, a tua colocação foi um pouco perfeita. Muitas das pessoas, quando nascem com alguma deficiência ou adquirem alguma deficiência, eles são muito orientados a ir para a piscina, parte de reabilitação, até porque a água tira a gravidade, e aí facilita um pouco essa recuperação. E hoje em dia, o Comitê Paralímpico Brasileiro, existe um circuito nacional, que tem atletismo e natação, são os dois carros-chefes que temos hoje de medalha no país. Então, durante o ano, a gente tem um calendário formado, existem mais competições e também existe uma verba já para formação de equipes de alto rendimento na natação e formação de jovens. Isso faz com que a natação esteja sempre se renovando,
sempre botando um número máximo de pessoas em finais e conquistando medalhas, porque a ideia não é só de depender futuramente do Daniel, e sim de outros atletas para formar o Brasil cada vez mais forte. Agora, você já apontaria algum desses para até substituir o Clodoaldo, que no caso que é quem para, porque o Daniel ainda continua nadando? É um pouco difícil substituir esse pessoal, né? É a mesma coisa que perguntar quem vai substituir Michael Phelps hoje em dia. Mas existem novos atletas na seleção brasileira, pode citar o Andrei Garbi, Lucas Mosella, são meninos que foram sua primeira Paralimpíada agora, ficaram em quarto, ficaram em sexto colocados. Essa é a visão do comitê agora em relação a esses meninos, que daqui a 4 anos, creio que eles vão estar ganhando medalha. Agora, substituir grandes atletas é um espaço muito grande, às vezes a gente fica, porque um atleta vai ganhar 6 medalhas, 5 medalhas num jogo só, num campeonato, é muito difícil. Então, essas pessoas aparecem, a gente fala que é igual o Cometa Halley, de vez em quando que vai aparecendo, né? Porque é para guardar mesmo e ter a oportunidade de quem viu e guardar as fotos e as imagens. Agora, é interessante, né, que o Clodoaldo se aposentou e teve uma espécie de volta olímpica no próprio país, né? Da onde partiu essa ideia? Como é que foi essa admiração dos novos nadadores com uma estrela, como foi ele na época dele? É muito interessante, né? E acaba marcando, talvez seja a imagem do final da natação da Paralimpíada. Eu acho que o Clodoaldo está se despedindo da piscina, propriamente dito, mas não da gente. Ele é tão amigo nosso, é tão carismático, porque o Clodoaldo se tornou um ídolo não só na piscina, mas fora dela com suas atitudes. E a forma dessa volta olímpica, a forma de a gente agradecer ele, foi durante a semana toda. Ele recebeu algumas homenagens nossas, dos atletas. Isso foi de vontade própria nossa, porque a gente acha que ele merece muito mais que isso. Isso foi só um ato simbólico por tudo que ele representa e representou para o Brasil. Ô Mauro, pra gente fechar e de novo te agradecer a participação aqui com a gente na Bradesco Esportes FM, queria que você falasse um pouquinho mais sobre assim, o teu trabalho na fisioterapia do Comitê Paralímpico Brasileiro. Como é que funciona isso, né? Você tem mais a veia destinada aos atletas da natação, são todos os atletas, enfim, como é que funciona e como é o núcleo fisioterapia do Comitê Paralímpico Brasileiro para os Jogos e principalmente os momentos que antecedem os Jogos e também depois, né? Porque a fisioterapia é algo que é inerente à competição, tem que estar acontecendo com uma frequência muito grande, independentemente de quando começa e quando termina o evento, né? É verdade. A fisioterapia, ela caminha muito próximo do esporte e ao mesmo tempo do deficiente. Então é um elo que não pode se desprender, e o Comitê Paralímpico percebeu isso há um bom tempo atrás, dá um grande suporte para toda a equipe de fisioterapia. Hoje nós fomos para os Jogos com 28 fisioterapeutas. É um número muito grande. Em Sydney 2000, quando eu era atleta, para você ter uma noção, tinham 2 fisioterapeutas para toda a delegação. Então hoje praticamente tinha quase um fisioterapeuta para uma modalidade. E nesses jogos agora eu me desprendi um pouquinho da natação e fiquei responsável junto com a fisioterapeuta Andressa por toda a fisioterapia da seleção. Então a gente dava todo o suporte para os outros fisioterapeutas poderem trabalhar, toda aquela logística dos jogos, e também que os atletas não tivessem nenhuma lesão séria e pudessem corresponder com os seus treinamentos. Tá certo. Grande Mauro Brasil batendo esse papo com a gente, fisioterapeuta do Comitê Paralímpico Brasileiro, medalhista em 2 Paralimpíadas, trazendo um pouco mais de conhecimento paralímpico pra gente. Depois de uma competição tão importante, o Brasil não atingiu o top 5 como gostaria, mas o que vale foram as medalhas, os recordes e as histórias que foram contadas dentro desses Jogos Paralímpicos Rio 2016. Mauro, um grande abraço, um bom dia, uma ótima semana. Bom dia, um abraço a todos. Tá aí, portanto, Mauro Brasil falando muito sobre Paralimpíada aqui com a gente na Bradesco Esportes.